Eu acho que todo mundo quer ser famoso, mas ninguém tem coragem de falar. É uma coisa do ego. Isso eu admito pras pessoas. Eu lembro que teve um cara, um ex-Big Brother, que falou: Eu quero ser famoso, eu entrei aqui porque eu quero ser famoso. O cara saiu na primeira semana do Big Brother e o sonho dele se esfarelou. Ele tá ferrado hoje, voltou ao emprego tradicional. Acho que era Você Luciano o falaria nome dele, todo mundo esqueci. quer ser famoso ou você falaria todo mundo que posta conteúdo na internet quer ser famoso? Cara, eu acho que todo mundo tem aquele desejinho de ser famoso. Pelo menos o brasileiro, assim, ele fala assim, mano, se eu fosse famoso ia ser do caralho, tá ligado? Mas assim, quem cria conteúdo pra internet só tá tomando ações, já começou a tomar ações pra chegar naquele ponto. Mas Tá, você me falou uma coisa, você não quer ser famoso. não. Por que você não quer ser famoso? A gente já tá gravando? Já sempre tá gravando, pô. Então tá bom. Por Cara, quê? eu acho que é uma bosta ser famoso. Sério? Sério. Por quê, Brunão? Cara, porque eu gosto da minha privacidade, cara. Eu gosto de sair na rua e ninguém saber o que eu sou, quem eu sou, o que que eu acho das coisas. E aí você vai falar, porra, então por que que você tá fazendo um podcast? Por que que você tá fazendo um canal no YouTube? E a resposta é porque é o que eu sei fazer que dá dinheiro. É um E ponto. que não é um trabalho escroto. Eu sei fazer outras coisas que dão dinheiro também, mas aí são trabalhos que eu acho mais escroto. É. Acho que talvez é o trabalho mais fácil que dá dinheiro. Então, eu. Só que eu não quero ser É uma famoso, cara. consequência infortuna, talvez, do seu trabalho hoje. E aí, uma das coisas que eu faço pra garantir que eu não vou ser famoso é fazer conteúdo pra nerd. Porque se você for ver tanto no meu outro negócio quanto nesse, é um conteúdo 100% pra nerd. Ah, mas você vai ser famoso entre os nerds. Você vai Aí ser. tudo bem, os nerds são gente boa. Cara, eu vou te falar assim, tem uma questão do ego. Eu acho. Você quer ser famoso, né? Eu Você tá com vou. essa Então, jaquetinha laranja, agora. bonezinho pra trás. Tem uma Cara, aura. Tem uma aurinha de famoso. quebrando um pouco aqui a quarta Hum. parede, eu fiquei em choque quando você compartilhou pela primeira vez comigo que você queria ser famoso. É que é muito feio você falar isso. Mas ao mesmo tempo eu concordo, cara, É que muito feio. talvez muita gente tenha essa vontade e pega mal, né? E Pega mal. eu apreciei sua Se eu sinceridade. falo isso pras pessoas, eu quero ser famoso, te taxam como arrogante, taxam, nossa, que superficial o sonho dessa pessoa é. Mas deixa eu te contar Mas o que que é antes. famoso pra você? É Então, tipo Casimiro? É não, tipo Neymar? Ou é tipo. eu tenho que contextualizar, porque ainda nesse episódio a gente vai mostrar aqui um grande escritor falando sobre 11 razões para não ser famoso, e o Brunão vai tentar me convencer a E não ser é famoso. pesado esse artigo dele. É um artigo pesado, aparentemente eu nunca li, o Brunão vai me apresentar isso. Mas eu desde criança eu tinha pensamentos sobre a fama. Sempre foi algo que eu me questionava, porque eu achava, Tipo, eu tinha 8 anos de idade. então, assim, eu sempre achei que os famosos, eles eram escolhidos a dedo por um grande sistema global que selecionava pessoas na rua e falava assim, ó, a gente vai transformar você em uma celebridade que o brasileiro vai cultuar. E na Óbvio, época era um pouco assim mesmo. na A não ser que época, você fosse jogador de futebol, talvez, que daí exato, é no campo mesmo, né? exato, você consegue quebrar um pouco isso, né? Os atores, atrizes globais é meio que escolhido a dedo, dentro dos teatros eles conseguem. Acho E muitos cantores também, né? exato. Tipo. E aí um cara mudou isso pra mim, que foi o Felipe Neto. Muita gente critica, mas foi um cara que hum, eu falei, foi a primeira vez que eu olhei pra um cara que era um cara comum, parecido comigo, que tava fazendo vídeo pra internet e tava sendo reconhecido. E eu falei, cara, é possível, então. A internet consegue trazer esse lado da a, fama. a internet acabou com os porteiros da fama, né, cara? Então, e aí no final de tudo, eu acho que as pessoas querem ser ouvidas, querem que as opiniões delas sejam relevantes. Eu acho que tem uma questão trauma, e aí eu posso me abrir aqui um pouquinho, sessão psicólogo, de tipo, talvez eu não fui tão ouvido na minha família ou com meus amigos quanto eu gostaria que minha opinião fosse tão relevante nos ciclos sociais e na internet. Eu tendo a expor a minha opinião para que seja, tente ser relevante. Eu Hum. sei que afirmar essas coisas me torna um grande de um arrogante pau no cu, e eu acho que. Não, pô, E o jeito que você falou assim, suave. eu não quero ser famoso. Caralho, então ele merece ser famoso. Tipo, o brasileiro gosta dessa redenção, sabe? Como assim? Eu sinto que o brasileiro gosta, tipo, eu não quero ser famoso, então vamos dar fama pra ele. Tipo a mina do avião, que já todo mundo desconhece ela. Sim, sim. Ah, eu não Cara, quero tem ser uma coisa no famosa. brasileiro que me pega muito. Eu sei que eu vou ser criticado por isso, mas eu vou Uhum, falar, cara. Eu não gosto do tanto que o brasileiro gosta de quando o famoso é uma pessoa humilde. Tipo, exato. essa palavra humilde. Ah, não, ele é muito humilde. Exato. Ele, cara, pô, Gente como a gente, é o tudo bem, Davi, é a Jennifer tipo, tudo bem, Castro. legal, mas tipo, parece que é o maior elogio que você tem. Não importa se o cara é bom no que faz, competente, ajuda as criancinhas, ele tem que ser humilde. Tem que ser Tem que humilde. fingir que
Tá que no não tem zero ego. ainda, que não cresceu, que tá ganhando pouco É, dinheiro, tá ajudando as pessoas. Que eu acho que, é. assim, humildade é uma coisa a se valorizar, Não, eu acho que a qualidade da humildade é uhum, importante, mas não é isso que as pessoas querem dizer quando elas fazem que, fulano é um cara é famoso, mas é muito humilde. O que elas querem dizer é que o cara tira foto com a pessoa em público e às vezes, dá puta, cara, não atenção. é ser humilde isso, tá ligado? Isso, você atender o Isso público. é trampo, é foda. Mas o brasileiro, pra mim, ele valoriza mais as pessoas que não querem a fama, tipo a mulher do avião. E aí você entra, tipo, um Kanye West da vida, que ele fala assim, cara, eu sou muito foda, eu sou incrível, eu desejo ser o maior do mundo, o maior rapper do mundo. Esse cara tá achado como um arrogante e um grande babaca. Tá, Uhum. também, né? Mas por outras atitudes. Quem imita muito isso é o Rei Santos, e aqui no Brasil tem uma galera de um culto mais pra O Kanye arrogância, West brasileiro. o Kanye West brasileiro, mas, cara, tem uma galera que tenta ser mais imposta e fala que deseja isso e é taxado como um grande arrogante. E eu fico nesse debate interno, cara. Eu tenho o desejo de provar que é possível ser famoso, mas eu não sei se eu quero viver a vida de um famoso. E aí eu tenho essa questão, será que eu quero viver a vida de um famoso? Não, mas eu queria alcançar só pra ver que não é tudo isso que eu tava esperando, tá ligado? Mas eu volto à minha pergunta pra você. Tá. Que nível de fama é o nível que você gostaria de ter? Eu acho que não é a fama de, Tipo, e tipo, aqui eu tô falando de desejo cru, tá? Sem pôr a mente racional e tal, sem pôr tipo, mente racional, sem botar um filtro aqui entre eu e você que tá conversando. ah, Eu, assim, eu não talvez gostaria da fama insuficiente de eu poder ir numa padaria e ser extremamente incomodado, mas eu tá. poder ir num evento ou alguma coisa num ciclo social, pô, que uma pessoa ou outra vem falar comigo, pô, curto o seu trampo, tá ligado? Admiro o seu trampo, acho do caralho. Toda vez que você for num evento, por Ah, exemplo. num evento, pô, acho que até ia ser do caralho, assim, já aconteceu. Pô, eu tava no Eu ia shopping, perguntar se já. chega. Mano, eu tava, mas eu sou um merda pra me comportar. Eu acho que eu não sei lidar bem com a fama. Vou contar uma história aqui. Estava eu no mercado, sábado, 10 horas da noite, eu fui no mercado. Pera aí, deixa eu fazer um Ah, headline. por favor. Youtuber com 100 mil inscritos. Mano, Eu não absurdo. sei lidar com a Não sei fama. lidar. Fode. Vai tomar no cu, Bruno. Não, mas é real, tipo, isso de. Você já encontrou alguém que conhece seu conteúdo? Já. Como que foi a experiência? Cara, foi. Teve algumas vezes, vai. Tá, Uma foi. E tudo do conteúdo lá fora, né? tá, Da Crafting Case lá. Uma vez foi. Eu tava andando na Alameda Santos, ali em São Paulo, nos sim. Jardins, e veio um cara correndo assim, subindo a ladeira assim, correndo. Ô, você que é o Bruno, tal, dos casos. Eu falei, tal, beleza. Aí uma outra vez, cara. Mas como você reagiu? Cara, eu fiquei meio assim, né? Foi a primeira vez essa. Eu fiquei meio assim, tipo, não, sou eu mesmo, tal, tipo. Mas, mas eu achei tranquilo, até porque, como o conteúdo que eu tenho é muito específico, né, para passar em entrevista de consultoria, tipo, eu tenho uma noção do perfil do meu cliente, tipo, eu achei tranquilo, assim. Tá. Aí teve uma outra vez que eu tava loucaço num bloquinho de carnaval, cara, e veio uns gringos, uns italianos, querer tirar foto comigo, e eu não tava entendendo nada. A sorte é que minha mulher tava lá para me ajudar a lidar com a situação, que eu tava realmente já passado da conta. É, Esse é o Bruno do Velho Testamento, esse aí. É, Teve uma outra vez no Itaim Bibi Porra, o que eu cara achei que eu é. tava sendo assaltado, que veio, cara, parou uns caras assim na frente, aí veio um cara por trás me abordar, tal. Aí tipo era o Caralho. moleque e os pais dele. E teve uma outra vez que um amigo meu trouxe pro Brasil uma amiga russa e ela tinha usado meu conteúdo lá, Porra, tal. do caralho. Foi mais de boa. Mas, mas como eu tô muito nichado, é mais tranquilo. Tá. Tipo, Então, são assim, pessoas muito parecidas. É o nerd do nerd, né? O tá. cara que quer entrar em consultoria e tal. O meu foi duas situações inconvenientes e algumas boas. Duas inconvenientes. Cara, tava no mercado, cansado, 10 da noite. E esse cara provavelmente vai assistir o podcast aqui, mas eu tava muito cansado, tipo, eu tava com muito sono. Nunca fui em 10 horas da noite no mercado. E aí ele chegou pra mim, pô, Johnny, tudo bem? Pô, aqui quem fala é um maluco. E parou, assim, ficou uma interação É... merda. E eu, tipo, quem que é esse cara? E ele, não lembra de mim? E eu, puta, mano. E, tipo, nesse silêncio Mas constrangedor, você tá tinha por que ligado? lembrar dele? Você já tinha interagido com ele e Cara, tal? fazia parte da minha comunidade, do clube de criadores. Em algum Tá, momento eu respondi, mas, de novo, é muita gente que eu lido, muitas pessoas sim. com o mesmo nome. E, tipo,
não se apresentou, pô, aqui é o Tananã do seu grupo, Tananã, Sim. talvez eu teria lidado melhor, mas esse Você silêncio não sabia se era constrangedor do antes, colégio, da cara, faculdade. tornou o encontro muito constrangedor. E assim, num dia normal eu falaria com ele, pô, e aí, tá curtindo e tal, como que tá? E eu não consegui interagir nada, eu fiquei completamente em choque com Você tá aquilo. cansado e Tava tal, é. cansado, minha noiva atrás, eu nunca tinha encontrado com alguém com minha noiva atrás, enfim, foi um inferno. Teve vezes, por exemplo, mano, quando eu vou em evento de boxe, que eu tenho criação de conteúdo em boxe, também é outro projeto, É, daí é um nicho porra, eu também. Uma chego galera te lá, mano, conhece. as crianças, caralho, eu esquivo, que da hora, tira foto. Aí, mano, eu fico grandão, acho que do caralho. Nessas pequenas bolhas eu acho da hora, mas, tipo, se eu fosse na padaria e toda vez tem que tirar foto, todo dia, eu não acho que eu ia gostar. Mas eu acho do caralho esses pequenos momentos. Mas eu queria introduzir nossa conversa com uma frase que me lembrei no meio da nossa conversa. Coloquei aqui na. Nossa, a qualidade dessa imagem tá horrível. Mas você já viu essa frase do Jim Carrey? Já vi. Então vou citar para quem está apenas ouvindo a gente com nossas belas vozes. Espero que todo mundo possa ficar rico e famoso e tenha tudo o que sempre sonhou, para que possam descobrir que essa não é a resposta. E essa frase me impacta muito. Eu acho que Fiquei talvez até deprimido agora. Tem tudo que você sonhou não é a resposta. não é a resposta. Que Uma compila família bonita. muito É complicado, com né? aquela nosso podcast do Naval, que ele encerra Sim. a thread falando que você vai descobrir que essa riqueza financeira não é tudo que você quer. Mas Sim. para mim, eu levo talvez a fama, e aí que é a grande resposta dessa minha frase, pra gente começar com a thread do cara, como um jogo. Tipo, eu queria ganhar esse jogo, mas não queria viver esse jogo depois, tá ligado? Eu queria provar que é possível, mas talvez eu não queria viver aquilo. Você me Sabe o que eu entende? acho que é perigoso da fama? E aí eu não Hum, tô falando dessa fama aí de ir na academia de boxe e as crianças te reconhecer. Tô falando da fama da mesmo. fama. Fama, fama. Não precisa ser, tipo, fama nível Casimiro. Mas que o Casimiro não sei se consegue numa padaria tranquilo hoje em dia, Uhum, né? E tem ainda níveis acima, né? tem. Mas vamos dizer, o que dá pra chegar na internet é o nível dele. Tô falando da fama nível. Pô, toda vez que você vai no mercado, alguém te reconhece. Uhum. O que eu acho complicado é que não dá pra voltar atrás. Não dá pra você disso ficar famoso. Tipo uma tatuagem. É. Ah, eu acho que dá pra ficar desfamoso. Se eu paro de postar conteúdo na internet, ninguém Você vai não é lembrar de mim em famoso, 5 anos. Johnny Não, Vicária. mas Você é um assim, cara, se o porra, Casimiro com para de todo postar. respeito. Não, total, mas se o Casimiro para de ficar para de postar conteúdo, some na internet, 5, 10 anos ninguém vai lembrar dele. Nem fudendo. Você acha que depois de Nem 10 anos do fudendo. Casimiro vão lembrar dele? Com certeza. Para. Galera, lembra da Jut Jut, que acabou de postar um negócio outro dia, polemizou lá que tava. Que você E trouxe ela não era o argumentos. tamanho do Casimiro, cara. Que Mas você... deixa eu ler outra frase do, do, Tá. do artigo do Tim Ferriss, porque o Tim Posso. Ferriss colocou um artigo aqui, 11 razões para não ficar famoso, né? Algumas lições que eu aprendi desde 2007. E tem uma frase aqui do meio do artigo, deixa eu achar aqui, que é muito boa, cara. Esse cara ficou famoso fazer esses artigos. Ele tirava do podcast os artigos? O Tim Ferriss ele ficou famoso primeiro como blogger, né? Ele Uhum. tinha um blog muito influente na época. Aí ele lançou os livros e aí ele ficou mais famoso, né? Era um livro best-seller. Aquele Aí trabalho ele 4 horas por semana, né? Aquele autor. trabalha 4 horas por semana e depois ele criou outros livros, né? The Uhum. 4 Hour Body, The 4 Hour Chef. Tá. Tem vários livros dele aí. Nunca li E aí esse depois livro. ele Vale a ficou pena ler? Hoje, em The 4 Hour Work 2025? Week, É. o trabalho 4 horas por semana. Cara, ele é um bom livro hoje para te inspirar a criar um negócio de renda passiva, usando a internet, automações e tal. Você recomendaria? Se você gosta de One Person Business, que ele é o cara que criou o One Person Business, né, na verdade, Tá. ele só não chamava disso. Se você gosta disso, eu acho que é um bom livro para te inspirar. Tá. Tem princípios importantes ali, mas assim, as técnicas que ele ensina já não servem mais para muita coisa, entendeu? Tá bom. Boa. Os outros livros dele são muito bons. Um é para ficar em forma sem gastar muito tempo e esforço, e o outro é para aprendizado rápido. Boa. E esses dois valem a pena? Eu nunca li esses dois São livros. muito bons, são Tá. excelentes. Esse vale a pena. Tá bom. Vale, porque o corpo não mudou e o aprendizado não mudou, né? Tá bom. Como Então, construir um negócio mudou um pouco, mas tem os princípios lá, ainda é um bom livro.
Tá bom, Mas ele sozinho não te resolve nada. fechou. Mas o Tim Ferriss ele ficou muito famoso depois com o podcast dele, né. Então Hum. ele tinha um dos maiores podcasts, numa época que pouca gente tinha podcast. Ele nunca foi tão grande quanto o Joe Rogan, mas em círculos mais intelectuais ele era até mais conhecido. Pra isso a galera tem que se inscrever no nosso podcast pra gente chegar no Tem que nível se do Tim inscrever no Ferriss, nosso cara, pô. exato. Não, no nível não, porque eu não quero ficar famoso É igual ele, verdade. mas Se talvez um inscrevam nível mais abaixo ali. pouco. Se inscrevam, mas não tanto Se também. Calma lá, senão o Brunão não vai clica conseguir no ser na rua. clica no botão de se inscrever, mas não faz igual a galera falar É. fundo o botão de se inscrever, não. Clica Clica de com boa, clica delicadeza, leve ali, senão clica fudeu. de boa. Porque eu vi aqui que 50% das pessoas que assistem esse canal não estão inscritos, Olha pelas isso. estatísticas que os Os caras caras tiram inventam, né. da Unicu, né, famosa. Cara, Cara, mas qual olha que é a essa frase frase? aqui do tal do Bill Murray: Tá. "Eu sempre quero dizer para as pessoas que querem ser ricas e famosas: tente ficar rico antes, e veja se isso não satisfaz a maioria das coisas, a maioria dos seus desejos, né. Não tem muito downside, não tem muito custo ficar rico. Você vai ter que pagar mais impostos e talvez vai ter uns parentes pedindo dinheiro. Mas quando você fica famoso, você acaba em um trabalho de 24 horas por dia. Hum. A única coisa boa que eu tirei da fama foi me livrar de algumas multas de trânsito." Eh, Como é que é? E eu também consegui ir num restaurante que eu não estava de terno e precisava de terno. Mas é basicamente isso. Então, cara, isso me pega muito, porque a fama é um trampo de 24 horas por dia, entendeu? Você imagina, cara, você tá em casa e aí você tá ansioso porque você precisa ir na farmácia. E às vezes você não quer ser reconhecido, cara. Você acordou de mau humor. Aí vem a pessoa querer tirar foto com você. Aí você, puta, tá com aquele mau humor. E aí a pessoa fala que você. Aí a pessoa solta um TikTok falando que você não é humilde, Manda um porque abraço você pra não minha quis tia tirar aqui. foto com ela. Manda um abraço pra minha tia, por É, favor. cara, e aí você não tá afim. Aí o que que você faz? Você nem vai na farmácia, entendeu? É foda. Outras coisas, você talvez precise começar a andar com segurança, né? Mas Mais um aí custo. vamos no. Não só isso, né, cara? Pô, quem quer andar com segurança, cara? O bom é você andar sem segurança, entendeu? É foda. Mas, né, sem morrer também. E aí, cara, tem essas coisas aqui. Quer que eu dê um resumo aqui desse artigo do Tim Vamos lá, Ferriss? cara. Cara, ele começa esse artigo falando de uma coisa que aconteceu em 2010 com ele, que ele recebeu um e-mail de um cara chamado James. Eu nem sei se pode, tá, falar isso aqui num vídeo do YouTube, se qualquer coisa você corta. Tá. Mas esse James era um cara que respondia comentários no blog dele e tal. E um dia ele recebeu o e-mail do James falando que era assistente dele, falando que ele instruiu em mandar esse vídeo para ele. E aí, no vídeo, o James falava para ele que, cara, pô, você me ajudou muito, você me tirou da pior, mas infelizmente eu vou ter que ir. E aí o James foi lá e cometeu o ato no vídeo e mandou pro Tim Ferriss, cara, Cara, entendeu? Eh, puxou a arma ali e não pesadíssimo, havia mais James pesadíssimo. depois disso. Então, ele começa o artigo falando dessa coisa muito pesada. E aí, cara, ele fala: "Pô, quando eu queria", porque o Tim Ferriss queria ser famoso, e ele falou: "Cara, Uhum, quando eu pensei, pô, eu quero ser famoso e tal", ele falou: "Cara, eu não sabia que eu estava fazendo essa barganha faustiana", né. Fausto é um livro que o cara faz um uhum. pacto com o capeta, né. É mais ou menos isso. Não li Fausto, se tiver alguém da literatura aí para me corrigir. Mas aí ele fala alguns benefícios de ser famoso. O que que ele fala aqui? Cara, conheci muitos dos meus amigos, dos meus melhores amigos, e por causa disso, eu consegui investir em dezenas de empresas de tecnologia que estavam no comecinho. Por exemplo, o Tim Ferriss é um dos primeiros investidores do Uber. Olha Ele ganhou isso, que a legal. maior parte do dinheiro dele fazendo esses investimentos anjo por causa das pessoas que ele conheceu através do blog e do podcast dele. É daí que vem a maior parte do dinheiro dele. Caramba. E aí ele falou: "E por causa disso eu consegui doar para um monte de instituições e causas que eu acredito, tal. Eh, e aí por causa disso eu também consegui lançar alguns projetos que eu não conseguiria e tal". E aí ele fala: "E tem alguns outros benefícios, tipo, você consegue uma mesa num restaurante que tá cheio, você consegue produtos de graça". E aí ele fala: "Apesar que de graça, às vezes, é o mais caro de todos". Então ele fala: "Tem esses benefícios, né, mas
Aí ele fala aqui, espera aí que eu anotei um roteirinho pra gente não ter que ler tudo. Ele fala uma parte que eu acho muito massa, coloca lá na parte que ele fala do tamanho das cidades. Cities, The tribe, the village and the city. tribe, the village and the city. Tá na mão. O que ele fala é assim, ó, cara. Imagina que uma audiência, ela é uma cidade. Se você tem uma audiência muito pequena, 100 pessoas, 500 pessoas, é como se fosse uma tribo. Você tem uma audiência de 10 mil pessoas, é como se fosse um vilarejo. Se você tem uma audiência de 100 mil pessoas, 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, é como se fosse uma cidade. E o ponto dele é, dentro de uma cidade grande, você vai ter problemas. Você vai ter pessoas com transtornos mentais, você vai ter criminosos, você vai ter, né, é a natureza. Toda cidade tem isso simplesmente pelo número de pessoas, né? Capitalismo. Vamos supor. Oi? Eu Não, tô mas brincando, tô é brincando, tô brincando. estatística, porra. Sim, normal, natural. Uma Vai cidade de 100 ter. mil pessoas, se Quanto 0,1% mais das pessoas pessoas, tiver mais problema problema. mental, Perfeito. vai ter um número de pessoas. E uma audiência é igual, ele fala. Então, se você tem 100 mil pessoas que te acompanham ali, uma parcela daquelas pessoas vai ser uma pessoa doente mental. Uma Uhum. parcela das pessoas vai te fazer ameaça de morte, porque dentro daquela cidade você é a pessoa mais importante, né? Às vezes as pessoas têm uma obsessão por você. Eu conheço algumas histórias assim de algumas pessoas que têm audiência de pessoas que são obcecadas e ficam mandando mensagens e criando contas falsas e tal. E aí ele vem para os 11 motivos de não ser famoso. E aí eu vou só listar eles aqui e a gente Tá. conversa a respeito. Mas a premissa é essa, é tipo, cara, é impossível fugir disso com um volume de audiência grande o suficiente. Então, o primeiro problema que ele diz, stalkers. E aí ele conta umas histórias de stalking aqui, pessoas que perseguiram, descobriram onde é a casa dele e tal. Ameaça de morte. E aí ele conta também o que aconteceu com ele. E quem quiser, vale a pena ler esse artigo depois, né? Quem tem audiência e tal. Outro problema que ele traz harassment, né? Como é que fala a tradução disso? É tipo Assédio das famílias, importunação. assédio de membros das famílias e pessoas amadas. Outro problema que ele fala é dating. Então, conseguir, no caso dele, uma mulher que não tá. Ou o que ele fala é ou às vezes a pessoa é interesseira, ou às vezes a pessoa te idealiza demais, né? Porque Ainda consome bem seu que a gente tá conteúdo lá, sei casado lá. já, hein? Não, ainda bem. Exato, cara. Não, você Ufa. imagina, cara, você ser famoso e aí Nossa. deve ser muito fácil conseguir levar pessoas pra cama, né, mas em contrapartida, você tem pra você, né, que tem 115 mil Alerta de inscritos, Red né, Pill. Tá maluco. não, mas Pro. você entendeu? Tipo, só que pra você Entendi. conseguir o amor verdadeiro, cara, é complicado. Você tem pessoas ali que ou te idolatram Você ou, vai aumentar o topo do funil. Mais gente tá entrando, mas mais gente doida também no só que meio. você caga com os filtros, entendeu? Exato. A Vai ser pessoa difícil. Pra pessoa realmente querer te conhecer de verdade, mais difícil. Mais difícil. Outro problema aqui é extorsão. Então ele sofreu algumas tentativas de extorsão. Outro problema, esse aqui deve ser interessante, cara. Interessante assim, Nossa, eu recebo nunca tinha pensado direto nisso. isso, direto. Mensagens de ajuda, você recebe? Todo Pessoas dia. Ainda, querendo ajuda. ainda mais no Johnny, mundo me do boxe, cara. salva. Não, Puta, foda. porque Fala assim, aí. é tipo, nossa, eu tenho um sonho de ser atleta, eu tô pronto a fazer a minha primeira luta, eu tenho todo o talento do mundo, pô, me dá uma luva, por favor. Cara, eu preciso de um apoio, me compartilha, cara, me dá equipamento todo santo dia. Se eu fosse ajudar todo mundo, é muito foda. E tem Não também uma dá. E mensagem, como é que você tipo, se sente com isso, cara? cara, é horrível, porque você não consegue abraçar o mundo de maneira escalável, não consigo dar uma luva pra todo mundo que manda mensagem. E é muita gente, cara. Então, cara. É complicado E é demais. engraçado, porque sabe aquele Peter Jordan, o Sim, Ei-Nerd sim, lá? sim. Cara, eu já vi ele no Twitter, muita gente pedindo ajuda pra ele, e ele ajuda muita gente, aí eu vejo a galera criticando, tipo, ajudou pouco, ou pô, o outro cara pediu ajuda, e tipo, E pô, você aí não você ajudou. ajuda, a galera critica também, entendeu? É, então. Pô, outra, você não vai resolver a vida de todo mundo, Não né, cara? dá, No caso não dá. dele, ele é até mais rico do que ele é famoso, mas Sim. ainda assim, né, tipo, outro problema aqui é kidnapping, sequestro. Você tá maluco, né, velho? É foda. Roubo de identidade. E aí tem o último aqui que é ataques da mídia, né, por Uhum. clickbait. Então, cara, eu olhando essa lista, e isso eu li antes, esse artigo eu li antes de eu começar a produzir conteúdo na internet, e tô longe de ser famoso, né? Eu Tá falei, quase, cara, tá quase. tô maluco. Eu falei, cara, nem fudendo.
Não Mas, vale a ó, papo pena. reto, se você hoje viralizasse, mano, o Brunão foi parar em grandes blogs, o homem que está revolucionando o conteúdo de empreendedorismo aqui no Brasil, do nada você expõe 1 milhão de seguidores. O que que você faria? Você pararia de gravar? Não, Você. eu acho que 500 mil não é famoso, ainda mais se o seu nicho é de negócios. Porque Não. assim, ó, Johnny, eu não tenho problema nenhum em ser famoso entre empresários. Uhum. Porque aí você tem um filtro muito grande. Tipo, tem empresário que tem doença mental? Tem, mas tipo, tem uns caras que talvez vão tentar te extorquir? Talvez tenha, mas tipo, dificilmente você vai ser sequestrado, sabe? Ah, Sei você lá, se torna cara. um grande guru, assim. Você não se tornaria um grande guru do empreendedorismo hoje no Brasil. Um Alex Hormozzi brasileiro, por exemplo. Então, será que o Alex Hormozzi é muito assediado na rua? Ele deve ser, né? Ele é muito grande. Ele é muito grande. Cara, eu acho que assim, ó, honestamente, se acontecesse 500 mil de inscritos, Hum. tudo bem. Eu acho que eu faria o seguinte: eu não faria nenhuma exposição da minha vida pessoal, como eu já não faço, né? Eh, eu, cara, eu não coloco minha mulher, né? Tipo, eu não coloco ela na internet. Você também faz isso. Uhum. Eu não, cara, nunca mostraria meus filhos, onde eu moro, eu não gosto de mostrar esse tipo de coisa. E eu acho que o que eu faria é, eu tentaria pegar essas 500 mil pessoas, em vez de querer crescer mais e mais e mais a audiência, eu ia transformar isso num negócio. Eu ia mandar essa galera pro fundo do funil e ficar lá, entendeu? Tá. Porque assim, dinheiro eu acho bom. Tem muita gente que acha ruim ser rico também, eu não tenho essa questão. Mas eu prefiro ter muita grana e ninguém saber quem eu sou. Não é que eu não quero que ninguém saiba que eu sou, cara. Eu gosto de um palco, tá? Eu Uhum. gosto de, porra, falar pra uma galera. Isso eu acho maneiro. Mas eu, cara, gostaria de ser reconhecido dentro de um nicho pequeno, mas eu não gostaria de pessoas que. Tipo, fechar um próximo onda num teatro lotado, um monte de Tudo gente bem, vendo, do caralho. tudo bem, do caralho. Ficar duas Porque horas são tirando todas foto pessoas muito depois. interessadas naquilo, entendeu? Tá. Só que, puta, Que é o melhor dos dois pessoas mundos, né? aleatórias, pessoas aleatórias. É, eu acho. Não, eu É. acho que tem um argumento forte pra, cara, você tem uma puta grana e absolutamente ninguém sabe quem você é. Mas o Acho que melhor isso é caminho maneiro. pra isso não é na internet, então, né? Não é, não é. Não é na Ah, até pode internet. ser, você faz um SaaS. Canal Dark. Não, ou você faz um produto, entendeu? Tipo, cara, quem que sabe. Por exemplo, tá? Eu conheço um alemão que ele tem a ferramenta. Sabe quando você. É uma startup, né? Uhum. É, grande. Sabe quando você vai comprar um negócio num site, na Magazine Luiza, na Amazon, algum lugar assim, e aí você, ou na Kabum, sei lá, e aí você coloca tem o produto, né, que está em algum estoque, você coloca o seu CEP, e aí ele E te dá as opções de de frete. transportadora, prazo de entrega e tal. Uhum. Ele tem o app que faz esse request. Tá. Ele tem a base de dados, conecta no sistema da empresa, e toda vez que você põe o CEP ali na empresa, a empresa paga eh, centavos para te dar aquela informação para a empresa desse cara. Uhum. Esse cara é um cara que pode andar na rua tranquilo, ninguém sabe quem ele é. Vai ter meia dúzia de cara do mundo dos venture capital que sabe quem ele é, entendeu? Mas engraçado, porque eu vejo um movimento forte desses caras quererem vir pra internet pra ganhar um certo tipo de reconhecimento. Então tem, mas é tipo 2, 3% desses caras. A maioria não quer isso. Não sei, eu sinto que é parte É da. que, É, sei obviamente, lá. é que os que você conhece é os que vêm, né? É, então, eu já. O meu lado é completamente oposto. É, são diretores de empresas, de startups que querem começar a se posicionar no LinkedIn, quer se tornar um influenciador da própria marca, porque no final todo mundo é marca. Ninguém quer comprar de um CNPJ. Quando você bota um CPF ali com uma cara, sai um dono da CIMED da vida, um Adib. Não, tem os Tipo, caras que gostam, óbvio. tem um cara Mas que tem os caras gosta. que correm longe, cara. Então, mas eu fico pensando, como que é o melhor jeito de viver a vida? É sendo famoso, é tendo esse estilo? Porque querendo ou não, cara, eu sinto que ser famoso te abre um leque de experiências maiores que você pode viver. Que talvez se você não fosse famoso, mas com Concordo. todo o dinheiro do mundo, você não conseguiria viver.
converse com Concordo. pessoas mais interessantes, os melhores Concordo. hotéis. Então, assim, eu fico pensando, como que é o Não, melhor hotel jeito você de ver? consegue tendo dinheiro, mas Consegue. sim, tem certos círculos que você É, então. O jeito certo de levar a vida, o jeito certo. Não sei, eu fico pensando, será que ser famoso é o melhor jeito depois? Você tem todos esses lados ruins, mas, pô, os lados bons também me puxam muito, tá ligado? De você ser é uma referência pra outra barganha pessoa faustiana, famoso. Dionizão. Hã? É uma barganha faustiana, né? Depende. O que que você quer dizer? Sabe Que o que eu acho? é um lado ruim, né? Que você tá vendendo uma coisa pra ter. Você vai ter um lado ruim, mas vai ter um lado bom também. Só que esse lado ruim, ele pode consumir sua alma e ele não tem volta. Tá. Esse é o problema pra mim. Puta, eu acho que ele tem volta, ainda acredito, por quê? Talvez leve 10 anos pra voltar, Nem dependendo do isso, seu nível cara. de fama, né? Sei Nem lá. isso. Você muda de país, mano. Tipo, Tim Ferriss talvez Tudo mais bem. dificuldade. Sim, Mas, pô, se eu vou hoje pra Portugal, sei lá, sim, Portugal, até Portugal, foda-se. Um casé sim, vai pro Portugal, vive bem, sim. tá ligado? E se ele for pra Espanha, Foi pra melhor ainda. Espanha, melhor ainda, que ser menos ainda. Vai pros Estados Unidos da vida, ninguém conhece ele, só mais um. Porra, eu acho que do caralho isso. Do caralho. E eu Não, acredito muito mas nesse. aí você tá abrindo mão da fama, né? É o que você tá falando. O preço de abrir mão da fama é se mudar de país. Que talvez, por muitas vezes é algo bom também, né? Quando se trata de Brasil, você poder viver em outro país, cara, às vezes é até um benefício extra que você tem da fama. Então, mas aí entra outra coisa, cara. Criminalidade. Porra, deve ser foda, hein, cara. Aqui no Brasil. É. Se te Eu não caçarem, se sei souber como onde esses você é, caras. é complicado. Porque você pode ser. Eu não Eu não sei se sei, mas tem. não sei se eles são mais expostos, mas. É, tipo, o último caso que eu lembro que vem na minha cabeça é o do Silvio Santos com a filha dele que foram sequestrados. Tipo, eu não sei, algum grande influenciador que sofreu por algum tipo de. Você viu o Péricles, foi assaltado recentemente, mas também não sei se Então, mas por era o exemplo, eu Péricles vi por um. isso. É que eu não sei se é pela fama ou pelo dinheiro, mas eu vi um podcast do Ícaro de Carvalho, ele tava falando que tem 3 equipes de segurança, irmão. É chato. Uma pra ele, uma pra família e uma pra casa. É complicado, isso não deve ser fácil. Cara, eu não curtiria viver dessa forma. Eu não curtiria viver tranquilo assim. Eu acho que assim, se eu ficar bastante rico com o canal do YouTube, né, com o que eu tenho hoje, muito provavelmente eu sairia do Brasil. Fácil, assim. Hum? Sem pensar duas vezes. Tranquilo. Porque é um jeito fácil. Eu, Porque você tem a fama no seu país. Cara, o número de seguidores, ele vai contar numa viagem também. Vai ter. Você consegue umas publi na gringa. Você consegue ser melhor tratado pelas pessoas porque você tem seguidor. sim. E você vive a vida bem. E, tipo, quando você for pro Brasil, você pode ter aqueles seus lapsos de fama. Você curte, né? Ele gosta. Não, pô, mano, é que é uma coisa, né? A criação de conteúdo, ela tem o lado bom e o lado ruim, que é, se eu fiz um bom trabalho, um vídeo que ajudou as pessoas, pô, eu tenho vídeos, eu lembro que eu fiz um vídeo sobre faculdade de economia, ajudei muitas pessoas a escolherem o curso de economia, e aí eu lembro que eu fui pra faculdade, num dia assim, depois que eu me formei e tudo, depois de ter feito esse vídeo ter estourado, e cara, um monte de moleque vindo conversar comigo, pô, você me ajudou a tomar uma decisão, cara, muito foda saber que o meu Dentro da sua impacto, faculdade. sim, que o Pô, mas impacto aí é legal, é do cara. Aí caralho. eu acho legal, eu acho Só legal. que por outro lado, eu recebo comentários quase diários falando, pô, tu é um merda. Você faz um vídeo de merda. Mano, Então, em essa nenhum questão de. trabalho, imagina assim, quando eu era contador ou quando eu era vendedor de empresa, ninguém chegava em mim, porra, tu é um vendedor de merda. O jeito que você executa seu trabalho é uma merda. Ninguém te critica num trabalho CLT. Sim, Então é um lado sim. ruim também. Você está exposto a críticas ao seu trabalho, que é um chato. Como você se sente com essa parte de hater, cara? Puta, essa é uma boa pergunta. Eu já fiquei melhor do que eu tô hoje. Eu já lidei melhor do que eu tô hoje. Hoje eu tô lidando mal, por incrível que pareça. Hum. Eu já lidei com muita zoação, tipo, zoava pessoas nos comentários, eu até conseguia reverter as pessoas, porque ela me criticava e eu respondia de um jeito carinhoso, e essa pessoa, Uhum. pô, que humildade, aquela coisa que você falou no começo, É, que humildade, me respondeu aqui, já virei fã, desculpa pelo comentário. Diversos eu fiz isso, mas em alguns momentos eu comecei a pegar pilha agora, recentemente. Então eu comecei a tratar mal, principalmente quando fala. É que tem dois tipos de hater. Tem um que veio pra Zaraná mesmo, pros caralho. E tem aquele hater, pô, Johnny, curtiu o que você fazia. Hoje não curto mais. Puta, esse dói. eu nem chamo de hater esse cara. É um cara que tá vendo aquela. Eu prefiro um hater do que um cara com crítica construtiva. Sim.
É Não, mais fácil de pô, lidar Johnny, por que você não mesmo. volta a fazer react, ó? Vai pra merda, vai pra merda. Porra, o cara vem falar como que eu tenho que trabalhar, porra, vai se futur... Porra, Não, cara, mas eu vejo isso é, como não, mas eu vejo isso como o cara tá te falando: "Pô, eu gostava dos seus reacts. sim. Hoje Que não gosto do pena que conteúdo que você você... Que parou". pena que você parou. Não, não acho que quer dizer que ele não gosta. É, curtia mais quando você fazia react. Tudo bem, mas, pô, sempre que você muda pra caramba o seu Que eu trabalho, então é mudo. normal, Você tem muito toda hora hater? alguém Você vai teve algum curtir alguma hater? coisa. Cara, acho que nesse canal não, Cara, você é muito bonzinho, cara. eu sou bonzinho. Você nunca falou Não, nada talvez eu assim tô que mexeu com uma comunidade da MicroSAS, uma comunidadezinha da internet que a galera ficou meio bravinha, assim, no tier list que você não, fez. eu devo ter tido cara, no vídeo de AI lá, teve uns caras que foram meio escrotos, Mas eu sei que mas você é um cara que debate. Tipo, eu vejo algumas respostas suas em sim, comentários, é textão, velho. eu respondo textão. Mas qual É. que é a lógica? Você tenta Ah, mudar sei a lá, opinião do cara. Teve eu um não da fonte sei, de renda. O da fonte de renda falou que discordou de o da você. fonte de renda, é, e É, depois eu fiz um vídeo em cima ainda. Não, isso. é que eu acho assim, cara, eu não sei, eu tô ali na sala com o celular, eu vejo o bagulho, eu fico meio puto, eu falo: "Mano, eu vou responder, foda-se". Eu não sei, não tenho uma eu queria poder falar: "Não, tem uma puta estratégia por trás", porque aí quando você debate o cara vai faz a audiência percebe que você não vai deixar barato, e aí, né, não é aquele comentário grátis, mas não é porra nenhuma disso, cara. Acho que eu fico meio puto às vezes, ou às vezes eu falo: "Mano, o que que esse cara tá falando? Quero entender por que que ele falou isso aqui". Eu escrevo textão lá. Uma hora eu vou parar de fazer isso, né, ainda tô pequeno, então Mano, quer saber? Eu é parei de ler comentário. Uma coisa que eu fazia muito, eu parei de ler comentário. saudável, Cara, é saudável, muito tenso ficar lendo comentário. Tipo, saudável. estragava meu dia. Eu podia ler 50 comentários corretos. E aí, se eu pegasse um comentário ruim, e isso vem de um estudo. Eu tenho uma amiga minha, que, porra, adoro. Ela é uma. Ela estuda comportamento humano. Não sei se eu acho que é neurocientista, né? Pós-graduada, PhD, os caralho. E ela faz consultoria para grandes marcas sobre comportamento do consumidor. Puta, ela é muito Hum. interessante de a gente trocar uma ideia. É absurdo, Chama assim. ela um dia aí, Tem que pô. chamar ela. Ela é muito foda, a Cris. E ela falou uma vez que um estudo que ela tinha feito para uma grande marca de e-commerce que precisava de 7 avaliações positivas para uma negativa ser meio que ocultada numa análise de decisão de tomada de decisão de um produto. Tá, quero Tá. comprar um sabonete. Cara, se tiver Aham. uma avaliação negativa, em meio de 5, não era suficiente para reverter a objeção. Tinha que ter no Sim, mínimo 7 ali para a pessoa ainda considerar comprar. sim. E é mais ou menos isso que funciona pra mim, cara. Eu posso ler 10 comentários positivos. Se tiver um negativo, estragou meu dia. Ah, mas com certeza, eu sinto isso também. É bizarro. Eu sinto isso também. A força é foda. É que é foda, cara, porque o cara que comenta, primeiro, às vezes ele é um dos com um transtorno mental lá, né, Tem da isso. sua cidade. Segundo, às vezes o cara tá, cara, meio na correria ali, tá meio bêbado, tá meio zoeiro, tá meio puto com a vida, fala: "Ah, escreve ali", ele não sabe como é que é estar do outro lado e Uhum. receber aquela porque que nem você falou, você grande maioria dos trabalhos ninguém te critica na sua cara, né. Uhum. Eh, mas então eu acho que os caras fazem sem saber, tá ligado. É. E muito difícil ser influenciador, né, cara. Muito. Nossa, É, problemas dos influenciadores. A gente tá muito vitimista, né? Nesses últimos podcasts. Ai, não quero ser famoso, para. não, mas Ah, famoso eu acho ruim, cara, eu acho que me daria ansiedade social de sair na rua. Eu vou defender minha posição aqui, cara. ah. A galera acha que é bom ser famoso, mas nunca foi, né. E parece bom de fora, parece gostosinho. Só que, cara, você imagina você não poder mais sair na rua tranquilo. É um custo muito alto, velho. E talvez tenha gente que gosta pra sempre e tal. Mas, tipo, eu acho que eu ficaria com ansiedade social se, cara, 30% das vezes que eu saísse na rua, alguém viesse querer tirar foto comigo. Aparecesse um estranho querendo falar comigo. E eu não sei se o cara quer me assaltar, se o cara sei lá, não dá pra saber, É entendeu? que Eu pra ficaria com mim. ansiedade social, pararia de sair de casa, velho, Nossa. entendeu? É que eu acho que é Acho, perfil não de sei, pessoa, assim. Eu fico pensando, mano, pode ser. imagina
que a pessoa fica feliz o suficiente. Pra mim, é o mais alto nível de retribuição que você poderia receber em relação a qualquer trabalho que você faz. É uma pessoa ficar feliz e entusiasmada em falar: Meu Deus do céu, ali está. Bruno Fagion está aqui no mesmo Não, ambiente é que legal, só que eu. a pessoa tá vindo e você não sabe que é isso. Não, tudo bem, eu tô falando da sua ótica. Da sua ótica você Sim. pode ficar com uma ansiedade, mas a pessoa, ela estar entusiasmada em te ver, ela fala, meu Não, Deus, é o irado. Bruno Fagion, É eu tenho que legal, é tirar uma legal, é foto legal. com o Bruno, Legal porque a causar esse impacto. foto vai representar pra mim alguma motivação, vai representar alguma energia positiva de eu estar no mesmo ambiente que aquela pessoa. Pra mim não Sim. existe no mundo alguma retribuição do seu trabalho melhor do que uma pessoa pedir uma foto com você. De tão foda que você é, a pessoa pedir uma foto sua. Você entendeu que, mano, você é muito Sei, sei. pica, mano. Uma pessoa pedir uma foto sua, você é muito pica. Sim, sim. E, mano, tipo, não há dinheiro no mundo que. Ah, legal, ele pagou um produto de 5 mil reais de mim. Ah, cara, tinha uma foto com você, que ela acha o seu ser, a sua alma, ela acha foda. Tipo, Bom, você entende que não tem rapaziada, nada melhor que se isso? vocês verem o Johnny na rua, tirem uma foto com ele. E eu vou ficar E se envergonhado. vocês me verem na rua, Não, me tipo, mandem um pix de 5 mil reais. vou andar com QR Code, uma camisa com QR Code agora. Aí você só Não, escaneia. vai no meu site, passa o cartão. Você prefere hoje. Prefiro, mil vezes. Você não acha que a melhor recompensa que você poderia ter do seu trabalho é uma foto com a sua alma, com você? Cara, eu acho bonito o sentimento que você descreveu, mas eu não sou e nunca serei tão foda assim a ponto, tipo, se a pessoa acha que eu sou tão foda a ponto de tirar uma foto comigo vai mudar a vida dela, ela tá enganada sobre mim, cara. Eu sou um merda, entendeu? Não se Tipo, eu fala tenho assim de meus problemas. você. Não, tô É um cara. exagerando, mas tipo, É eu tenho meus humilde, né? problemas. É por isso que o Bruno Não, vai não é ficar humilde, mais famoso não. que eu. Porque ele é humilde, ele vai falar, não, olha como eu sou incrível, É eu sou humilde o ruim. caralho, velho. Vai vir Você os é caras tirar humilde. foto comigo na rua, eu vou fingir que não sou eu, cara. Eu vou Hum, falar, não, não, esse é meu irmão mais gêmeo, meu irmão É, gêmeo. muito humilde, muito humilde. Por isso ele vai ficar mais famoso que eu. Você tá fadado, velho. Quem quer ser famoso não é famoso. Quem não quer é famoso. É natural. Você vai ficar mais famoso que eu. Confia. Cara, a hora que eu ficar rico mesmo, eu vou Hum, desaparecer da internet. sério? Acho que sim. Eu, pra mim, Não seria o oposto. Se sei. eu ficasse muito Se eu rico, eu ia tiver aparecer. famoso, sim. Se eu não tiver famoso, eu continuo e foda-se. Nossa, eu acho do caralho. Porque, mano, você Não se fica inscrevam no meu rica. canal. Tipo, teoricamente, as pessoas acreditam na sua opinião. Ou por você ter ganhado dinheiro, você tem credibilidade suficiente de falar coisas e sua opinião ser mais importante que a das outras. Não tem algo no ego que você gostaria que sua opinião fosse mais importante que a das outras? Você não acha isso relevante? Como assim? Cara, sua opinião, se você fala sobre negócio, ela tem mais poder de influência do que Tá? outra pessoa que fala de negócios. Você não acha esse o poder que a sua opinião carrega importante pra você, pra sua alma? Eu gosto de ter influência. É importante. É, Você queria. influência é uma coisa que eu gosto. Então, mas você não gostaria de ser, tipo, a opinião mais respeitada do mundo de negócio? Tipo, ah, eu quero Gostaria, empreender. gostaria. Puta, mano, vai no conteúdo do Brunão, velho. O Não, tudo cara bem. manja. Aí, vamos supor, tá? Eu acho que existe um mundo em que. É que eu não acho que eu vou ficar famoso, graças a Deus, mas existe um mundo em que eu fico famoso, ganho dinheiro pra caralho, saio da internet e continuo postando coisas numa comunidade privada que só quem sabe. Só pra ajudar a rapaziada. É o cara do Bitcoin que sumiu. Ficou rico com Bitcoin e Como é que sumiu. chama Esqueci o mesmo? nome É dele. o. Cara, Puta que pariu, deixa nos esse cara é comentários muito aí se bom. alguém lembrar. Mas ele fugiu um pouco E voltou agora a do produzir estado, né? conteúdo. Voltou? Voltou a produzir Daniel conteúdo. Fraga. Daniel Fraga. Voltou? Daniel Voltou pro Fraga YouTube, voltou? cara. Acho que gastou Não todos é os possível, cara. Bitcoins. Cara, você já viu a história do Daniel Não Fraga? Vou conheço. tomar uma esquerda Vai, gigante aqui, cara. manda. Pô, eu vi um vídeo, acho que era do Abraham. Tá. É, do Abraham. Muito bom, cara, sobre a história do Daniel Fraga. Cara, ele começou, não tinha nada de Bitcoin, nada. O primeiro vídeo no canal dele é ele reclamando de um buraco na calçada do bairro dele. Porque ele era um cara que acreditava no Estado. Ele acreditava na lei e na responsabilidade que as instituições tinham, segundo a lei, de, por exemplo, manter a calçada. Que Aí jornada ele do herói. postou, Puta aí que ele pariu. postou um vídeo reclamando da calçada, cara. Nossa, Que tipo, incrível. ele reclama que ele mandou um protocolo para a prefeitura e tal, e não sei o quê, e a prefeitura não respondeu ele, e já fazia 3 meses que era o prazo da lei, o cara realmente acreditava.
das coisas como elas deveriam funcionar. Me pareceu, assim, ser um cara com um pouco de toque, sabe? De Aham. tipo, essa é a regra, então a É um regra vai ser Sheldon da cumprida e vida, tal. né, que ele vai na Tipo isso, prefeitura, vai tipo isso. Aí beleza. Aí o canal dele começou a ser ele postando vários muros pichados, buracos na calçada. Ele começou a protocolar um monte de coisa no governo e, e filmar lá para ver, para mostrar e tal. Tipo, ó, isso aqui, ó, falei há 2 meses, isso aqui eu falei há 3 meses e ninguém resolveu nada. E, cara, aí você vê ele começando a se desiludir, porque ele acreditava no Estado. Ele acreditava na lei, nas regras, em como as coisas tinham que ser seguidas. E ele começou a ver que nada funcionava, que ele começou a ir pelo caminho das regras mesmo, da burocracia, e não resolveu nada. Que ele começou a incrível. postar. E aí, cara, eventualmente, ele descobre o Bitcoin. E aí teve um incidente lá com uns fiscais da prefeitura que foram no portão da casa dele e tal. Eu não lembro o que que era. Só que aí por isso que ele virou um cara tão contra o Estado, porque ele acreditou muito no começo. E tá Cara, tudo parece um filme da documentado. Marvel, velho. Mano, é uma Parece um jornada vilão do filme da perfeita. Marvel. É Perfeita. interessantíssimo, cara. Caralho, que incrível, Esse cara. vídeo do Abraham vale muito a pena ver. Vou assistir. E comprovando aqui meu ponto, é um cara que ficou rico, sumiu, mas agora deve estar voltando em busca da sua fama, em busca de ser Dizem que reconhecido. ele perdeu os bitcoins dele, né? É, então, tem várias teorias, mas voltou, né? No final das contas, todo mundo Você quer acha um que todo mundo quer ser pouquinho. famoso, E cara? Você acha assim, que todo mundo quer é ser um famoso? podcast que tem um alto índice de chance de eu tomar hate. A galera já fica puta comigo aqui no Não, com podcast. certeza. Tipo, se eu quisesse ficar famoso, a melhor posição que eu poderia ter é essa da humildade. Falar, não, eu não quero ser famoso. Não, essa é a melhor posição que você pode ter se você quer ser famoso. É a melhor Isso posição que que eu você tô pode falando. ter. A que você Isso que eu teve, tô falando. então, E a que você teve te prejudica, mas me prejudica. se alguém aqui é sincero, é o Johnny. Eu posso estar mentindo. Eu posso estar querendo sair como um grande paladino Paladino da moral, da das ética. virtudes, entendeu? É. O Johnny, vocês sabem que é sincero. Mas você ter falado isso agora foi uma puta estratégia de manipulação pra todo mundo achar que você é sincero. Nossa, que arruma. Tudo, nossa, o cara é o PNL puro aqui, velho. Eu Que sou é isso, copywriter, né, cara? pai? O cara conhece todas as estratégias. É Não, mas eu impressionante. não fiz de propósito. É Mas é verdade, cara. impressionante. Vocês não sabem. Eu posso estar manipulando todo mundo aqui. Eu também posso. Eu posso estar falando que eu quero ser famoso, mas eu não quero ser famoso. Tô falando isso pra não ser famoso. No final das contas, ninguém sabe. Não, mas você se coloca numa posição. Você entendeu? Não Você dá, se não coloca tem numa como. posição de ego maior aí, Não, falando e isso. vai tomar Mas hate e vamos tomar eu hate. acho uma peito aberto, cara. Tenho esse problema. É porque a gente fez, agora abrindo Ou, pra né, problema audiência, na né? visão dos outros. Pra você não é um A problema. gente abriu esse podcast, a ideia toda foi mensurada por quê? Eu não tenho vergonha de falar isso pras pessoas. E eu sei que pessoas no seu ego, quando você tá sozinho, você pensa nessas coisas também. Mas tem vergonha de admitir. Então eu tô abrindo o espaço oficial nos comentários pra você agora ser aquele ser humano que você não vai admitir. Me critica nos comentários, fala, que babaca, quer ser famoso. Mas eu sei que no fundinho aí da sua alma, você quer um pouquinho disso também. Se Eu vou você fazer uma fosse pergunta, oferecido, Johnny, pra fechar esse podcast. vamos. Vai ser a pergunta de ouro. Você iria num reality show? Você iria pro BBB? Ó, então para eu responder essa pergunta, a gente tem que entender as camadas sociais das celebridades. Hoje, eu e o Brunão, a gente tá naquela sub da subcelebridade. Bem aqui Não, embaixo. nem celebridade é, irmão. Não, A sub da gente sub, é é. sub da sub. Que é aquelas pessoas que são pretendentes a YouTube, TikTokers, meninos que fazem dancinha, eventualmente tiram uma foto ou outra ali uma vez na vida. São pessoas que ali, elas têm a sua marca exposta na rede social. Meu sonho é subir para subcelebridades. Como fazer isso? Eu posso. Pera aí. Põe na thumbnail isso. Meu sonho é ser Meu sonho é subcelebridade. ser subcelebridade. Muito bom. Um bom corte. E tem alguns jeitos para ser uma subcelebridade de sucesso. Que frase, meus Muito amigos. forte, muito forte. O cara é bom da copy também, né? Muito bom. Então, ó, subcelebridade, tem alguns jeitos que você consegue. O mais fácil deles é ser um ex-BBB. É o mais fácil de É o todos. mais fácil de Então, tudo. assim, se um dia me convidarem pra ir como
um famoso no Big Brother, ou até um pipoca lá, aquelas pessoas que vai, iria fácil. Fácil. Não posso ir em reality de namoro, porque não tem, mas aqueles realities do Netflix de mentir, de fazer desafio, cara, iria pra caralho nesses realities. De férias com o ex, você não iria. Mano, ilhados com a sogra. Eu e minha sogra, se a gente fosse pra um reality show, a gente ganhava o reality show tranquilo. Além de causar um belo entretenimento pra quem tá assistindo, a gente ia ganhar tranquilo o reality show. Bom, se alguém conhece o produtor do Ilhados com a Sogra, Por chame Johnny favor, Vicari, por vai a favor. audiência inteira dele assistir. Não, ia ser impecável, vocês iam adorar eu no Ilhados com a Sogra. De férias com eles não dá, porque eu sou casado, não dá pra curtir a pegação, nada daquele, não dá. Power Cup, suas vidas não iria. Mas, porra, Ilhados com a Aqueles Sogra de iria. sobrevivencialismo. De sobrevivencialismo. Você iria? Largados e Pelados não, mas aquele tipo de coisa pra fazer, pra escalar, essas coisas iria super. E é um Tá. bom jeito pra se tornar uma subcelebridade ou viralizar aqui na internet de algum modo, crescer Mas ao pro ponto. BBB você iria? Fácil. Fácil. Por dinheiro ou por fama? Pô, por os dois. O BBB é um ótimo lugar pra se apresentar o seu produto. Boca Rosa já falou isso pra gente. Vários empresários grandes já passaram ali pelo BBB e tiraram um bom dinheiro dali. Eu acho que é um bom jeito de você furar bolhas. Iria super no BBB hoje e acho que seria um baita participante. Eu seria aquele jogador estratégico que, mano, entraria, ia trazer coisa nova pro Big Brother, ia trazer vídeos pro YouTube, fazer vídeos pro YouTube específicos pra eu no BBB, que nem a galera fez pro Instagram. Tipo, eu ia, mano, real. Inclusive, Brunão, existe uma chance grande de eu participar de um reality em breve, mas depois um dia eu te falo disso. Não vou falar agora. Não é possível. Não vou Fala, falar agora. sério? Não vou falar Fala em agora. off, fala em Eu off. falo em off. As chances são baixas, mas existe. Reality real, não é reality de YouTube, assim. Não, é TV. TV. Um dia eu te falo Cê isso tá maluco. com mais calma. Eu conto essa história. Se eventualmente não der certo, que as chances são grandes de não dar certo, eu conto essa história pra vocês futuramente. E depois, cara, de ex-BBB pra subcelebridade e celebridade é um trabalho grande, mas tentaria ir. Você Tentaria ir. tentaria. Depois do Tentaria. BBB, você Tentaria. não pegaria a grana e... E sumiria, não. Tipo, se eu pudesse ter um programa na Globo, se eu pudesse, sei lá, tocar à frente de conteúdo de uma grande empresa. Cara, iria. Tipo, Cara, não vejo mal eu nisso. acho que eu iria pro BBB também. Não quero ser Mentira. famoso, Mentira. juro. Você jura Acho que eu iria. Por quê? Acho que eu iria. Tô chocado com essa Cara, informação. Vai ser a que eu thumb, então. faria? Na thumb eu quero ser subcelebridade, a thumb vai ser sua cara, eu iria pro BBB. Vai ser essa. Minha frase e sua cara. Não quero ser famoso, mas iria pro BBB. Muito bom. Cara, eu vou te falar por que eu acho que eu iria pro BBB, cara. Eu acho que se eu fizesse um funilzinho bem pensado antes de entrar, Daria pra dar uma faturada. daria pra se aposentar em 6 meses. Tranquilo. Então, assim, eu iria pro BBB, seria o cara mais nerd de todos. Só ia falar de negócio com a rapaziada. Ia chamar Porque atenção, já uns cortezinhos. é o que eu gosto de falar mesmo. A galera ia ficar em choque. A galera ia falar, mano, o que é esse cara aí que tá falando de monetização? Não, e de você lembra sei que o quê? o Gil do Vigor, Eu quando ia ele come- entrou, eu ele ia era começar economista. Eu ia começar a dar consultoria de negócio pra todo mundo lá dentro, porque todo mundo lá tá querendo fazer um negócio hoje em dia. Perfeito. E aí eu acho que, tipo, uma parcela pequena das pessoas do Brasil inteiro, que é muita gente, Muita gente. ia falar, pô, esse cara é maneiro. E aí eu ia sair fazer um lançamento. Não, e tá fácil. Acho que eu ia sair cedo, mas não ia ser Não. cancelado e foda-se. Sabe qual que é a estratégia? Obviamente, por causa disso tudo, ninguém ia me chamar pra ir pro BBB, né, cara? Não, eu acho que tem um Porque eles querem potencial. ver polêmica. É que você teria que misturar isso. Eu acho que quem fez bem foi o Gil do Vigor. Tipo, ele é um cara extremamente carismático, jogou o jogo, se expôs, mas era um cara que um puta economista de formação. O cara manja pra caralho de cálculo, essas porra. E é um cara bom. Vez ou outra ele fazia algumas explicações de economia no meio, e esses cortes viralizavam no LinkedIn, viralizavam em, tipo, o Primo Rico fazia um vídeo, olha o que o Gil do Vigor falou sobre economia. Tipo, se eu caio no alcance de um Primo Rico da vida falando sobre meu conteúdo que eu soltei no BBB, essa pessoa cai no meu funil, puta que pariu, amigão. É tráfego do BBB de pessoa fria, é tráfego qualificado de influenciadores que vão me reagir porque tá tratando de uma pauta que fura a bolha. Mas eu iria só Tranquilo. pelo dinheiro. Só pelo dinheiro. Eu ia entrar, eu ia fazer o lançamento, eu ia fazer stories por um tempo ali só pra virar, né? Uhum. Mas assim, 6 meses no máximo. E aí eu ia sumir da internet, cara. Que seria uma puta Ia- história também, tipo, o Ia ex-BBB ficar que só... aposentou e foi Eu- embora.
Eu ia ficar só trabalhando o fundo de funil eternamente. E é isso. Interessante. Ninguém nunca mais ia me ver. Porque aí, né, você entrar no BBB e continuar, daí você fica famoso meio que pra sempre, né? Tipo, Não, pra mais sempre ou não, porque menos, é né? mais ou menos também. É subcelebridade, só o celebridade que tem esse potencial de longo prazo aí. Subcelebridade morre rapidinho. Não tem, né? Você iria na festa da GK? Não, aí não, porque também casado, É não verdade, curto né? É putaria lá? festa. Eu não sei o que Ah, tem é uma galera só. que se pega também, não É, iria, não iria. Acho que é mais esses eventozinhos assim. Mano, palestra, deve ser legal dar uma palestra. legal, Deve ser legal. bacana esses postos assim, mas acho É legal. que Então é isso, a gente rapaziada. alcançou no ápice, né? O Se Bruno. você tá vendo esse vídeo, siga o Johnny Vicari pra ele ficar famoso Hum, mais rápido. Se você é nerd, talvez me siga, talvez não. O cara é bom, né? Vai Foda-se. todo mundo seguir o Bruno agora, ninguém vai me seguir. É um- O cara é, mano, persuasivo pra caralho. O cara consegue. Muito bom. Siga a próxima onda. Tem os dois aqui. Tem um pra você Siga hatear, a tem um pra você próxima onda. Próxima aprender. onda, uma marca institucional. Acabou o Isso. episódio, né? Acabou o Tamo enrolando episódio. aqui Tamo já. enrolando. Fui.